Eu gostaria de retomar com os irmãos uma leitura no Salmo número 126. Salmo número 126. Esta mensagem tem como título Sugestão para uma vida de sucesso. Sugestão para uma vida de sucesso. 2 pontos. Semear. Esta mensagem é a 6ª mensagem da série A Grande Colheita. E se você não ouviu as mensagens anteriores, eu quero sugerir que você ouça essas mensagens, faça as devidas anotações, porque o Senhor nos tem dado uma promessa de que 2015 é o ano de uma grande colheita espiritual. E o Senhor está nos preparando, está nos equipando, está nos capacitando, está nos ensinando como nós podemos entrar no campo e realizar essa grande colheita. Nós vamos ler os versículos 5 e 6 do Salmo 126, que diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Queridos irmãos, uma vida de êxito ou de sucesso em qualquer plano, seja no plano material, financeiro, acadêmico, industrial, comercial, uma vida de êxito e de sucesso, assim como também no plano espiritual, não acontece por acaso. Verdadeiramente nós temos a promessa da grande colheita. Deus nos deu esta promessa, ela é nossa. Que é uma promessa tríplice: colher o que nós plantamos e ainda não colhemos. Porque muitos de nós estamos há 20, 30, 40, 50 anos semeando e ainda não colhemos. Colher o que nós plantarmos, como Isaac, que plantou e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes tanto o que plantara, e colher o que outros plantaram. Nós já aprendemos que nós não ficaremos desapontados quando outros entrarem na nossa colheita, porque nós também vamos colher onde nós não plantamos. E o Senhor nos disse na sua palavra que se nós estivermos alinhados com Ele, a alegria será tanto do semeador como também do ceifeiro. É o que Jesus disse: ambos se alegram, o semeador e o ceifeiro. Mas hoje nós queremos uma concentração sobre a relação semeadura-colheita. Porque muitas vezes nós deixamos de semear nas mais variadas áreas de nossas vidas. E principalmente deixamos de semear a palavra de Deus, que é o nosso enfoque principal.
E por que nós deixamos de semear? Porque as condições eram adversas. Porque os ventos sopravam contrariamente. Porque nós estávamos feridos, estávamos magoados, estávamos desapontados, quem sabe até frustrados e deprimidos. Porém, há uma palavra extraída da Bíblia, e a Bíblia, ela é a boca de Deus. Nós podemos ler tratados teológicos, filosóficos. Nós podemos ler tratados que tratam de estudos aprofundados sobre a natureza humana. Porém, nenhum livro da terra será a boca de Deus. Porque boca de Deus é esta palavra. E quando houve o encerramento do falar absoluto de Deus, esta palavra foi selada. E ninguém mais pode acrescentar um J, um tio, uma letra, uma vírgula, um ponto. Porém, ela continua sendo a boca de Deus. Os anos se passam, os séculos se passam, os costumes mudam, a cultura muda, a lei muda. Mas esta palavra permanece eternamente na terra, porque ela permanece eternamente no céu. Oh, aleluia! Ela é relevante na terra e é relevante no céu. Aleluia! E essa palavra, boca de Deus, nos diz com todas as letras que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E nós vamos falar sobre isso porque muitos de nós estamos enquadrados nesse grupo que semeia com lágrimas. É o mesmo grupo que o salmista diz que à noite molha o travesseiro da sua cama. É o mesmo grupo que o salmista diz que muitas vezes as lágrimas se misturam com a comida. E a palavra de Deus está falando que semear com lágrimas e regar a semente com as próprias lágrimas não é algo desprezível, é algo importante. E nesta noite eu creio que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, Ele quer que nós tenhamos um maior e melhor entendimento dessa Escritura. Eu quero pedir que você não fique com essa mensagem só para você. Compartilhe ela na sua rede social, qualquer rede social que você utilize. Compartilhe a palavra de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas com a mesma bênção da revelação e do conhecimento. De graça recebeste, de graça dai. A grande colheita, irmãos, é o nosso tema, e o Espírito Santo nos deu esse tema. E nós vamos apenas repetir o seguinte: a grande colheita deve ser entendida em duas dimensões. Primeiro, o salário recompensa que o Senhor dará nesta vida. E segundo, o fruto para a vida eterna. O apóstolo diz que se nós só trabalhássemos por coisas desta vida, seja saúde, seja emprego, seja família, seja o que for, que nós seríamos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Existe algo superior a tudo isso, que Jesus chamou de fruto para a vida eterna. Aleluia. E nós temos falado, irmãos, de maneira muito insistente, que quando o Senhor dá uma promessa,
ele também dá o modelo, a forma, os equipamentos, o suporte material, o suporte emocional, o suporte espiritual, para que nós sejamos bem-sucedidos e para que nós não fiquemos frustrados diante da promessa. Deus seria injusto se Ele nos desse uma promessa e o tempo passasse e nós entrássemos em depressão porque não alcançamos a promessa. Tendo Ele falado, vai acontecer. Aleluia! Pode ocorrer o que ocorrer, tendo Ele estendido a sua mão, ninguém fará com que Ele retraia a sua mão. E o Senhor, Ele nos ensina a alcançar as suas promessas de duas formas. Primeiro, pela revelação do Espírito Santo. E segundo, pelo entendimento da palavra de Deus. Os nossos versículos lidos no Salmo 126, versículos 5 e 6, diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que sai chorando e semeia a preciosa semente voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos. Os salmos, irmãos, eles são inigualáveis nas Escrituras em relação à riqueza, aos pormenores, a forma como os salmos são ilustrados. Muito mais do que cânticos para serem cantados no templo, dos salmos saem lamentações. Pede uma água para mim, por favor. Lamentações, orações pessoais, orações patrióticas, queixas, desabafos, confissões, apelos desesperados, gritos de dor, assim como também cantatas e louvores sobre temas relevantes, temas nobres. Enfim, os salmos, eles refletem a totalidade da vida durante um período de aproximadamente 1000 anos da história de Israel, que começa desde o Êxodo. Agora, meus amados irmãos, infelizmente, muitas das linguagens ou das verdades contidas nos salmos, elas são perdidas na transcrição para a nossa língua e para a nossa cultura, visto que existe uma distância muito grande, tanto uma distância cronologicamente no tempo, mas também uma distância geograficamente falando, uma distância no espaço. E devido a isso, às vezes nós não compreendemos bem os salmos, porque uma compreensão maior exige que nós façamos uma viagem no túnel do tempo, exige que nós voltemos ao tempo e ao momento e às circunstâncias em que aquele texto foi escrito. E às vezes nós não conseguimos refazer esse contexto histórico, cultural e geográfico da situação descrita nos Salmos. Obviamente, isso não diminui o valor espiritual dos Salmos como palavra de Deus. E através dos séculos, os Salmos têm sido uma fonte muito grande de inspiração e de fortalecimento emocional e espiritual para aqueles que lutam com as adversidades da vida. Às vezes nós não compreendemos o porquê de alguma circunstância, e nós abrimos a palavra de Deus em um dos salmos, e nós falamos, mas esse é um retrato falado do que eu estou passando no presente momento.
Eu me lembro que em uma época da minha vida, eu passei por uma dificuldade muito grande. E eu fui abençoado nessa época de muitas formas. Mas uma delas foi decorando o Salmo número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu estava sendo perseguido. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Glória a Deus! Aleluia! E pela palavra dos salmos, irmãos, e pela unção do Espírito Santo, nós somos consolados, fortalecidos, os nossos corações são consolados e a nossa fé, ela é acrescida e os nossos olhos se voltam novamente para esperar com paciência no Senhor. No entanto, irmãos, se nós conseguirmos fazer uma leitura dentro do mesmo contexto em que o autor escreveu aquele texto, ele é um texto para nós com maior compreensão e com um nível maior de entendimento. Aqui na nossa igreja nós temos tido essa experiência ao estudar o livro dos Salmos. Nós estamos estudando todas as terças. O livro dos Salmos é um estudo aprofundado do livro dos Salmos, versículo por versículo. Nós começamos esses estudos primeiramente com o pastor Carlos Guilherme e depois prosseguimos com o pastor Wesley. O estudo do livro dos Salmos, versículo por versículo. E muitas vezes, para ter uma compreensão maior, nós temos que recorrer à história que deu origem àquele salmo. Por exemplo, nós já estamos no Salmo 63. Nós começamos no Salmo 1 e já estudamos até o Salmo 63. E na próxima terça, 62. E na próxima terça, nós vamos estudar o Salmo 63, que é um salmo de Davi, que foi escrito quando ele estava no deserto de Judá, fugindo de Saul ou de Absalão. E para nós entendermos o Salmo 63, nós temos que ler essas histórias nos livros, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22 e 23, e no segundo livro de Samuel, capítulo 15, 16 e 17, para ter uma melhor compreensão daquele momento dramático vivido pelo salmista no Salmo 63. O salmo que nós lemos nesta noite, irmãos, Salmo 126, ele representa uma passagem das Escrituras, que para melhor compreensão, nós temos que fazer uma viagem no tempo e no espaço para compreender esse estágio da semeadura e da colheita. O texto diz que quando a semeadura é feita com lágrimas, porque a preciosa semente foi lançada na terra pelo semeador enquanto ele andava e chorava. Nós podemos literalmente dizer que o semeador, apesar de ter semeado a semente na primavera, que é a época das chuvas e do plantio, mas que ele também regou aquela semente com as suas lágrimas, com o seu choro e com a sua dor. Semear, irmãos, ou plantar alguma semente chorando, não é algo facilmente entendido por nós. Mesmo aqueles irmãos que foram criados no campo, ou outros irmãos que por estudos técnicos, seja de agronomia, seja de engenharia agrícola, conhecem a lida do campo, não é fácil a gente fazer uma imagem de alguém semeando
e chorando. Eu nasci no campo, irmãos, eu sou filho de lavradores. E na minha infância e adolescência, eu trabalhei em serviços rurais. E eu vi muitas pessoas semeando no sol e na chuva. Eu mesmo me lembro, uma certa vez nós estávamos plantando e começou a chover. E meu pai falou, olha, nós não vamos poder parar essa plantação. E a chuva caindo e a gente plantando. Porém, eu nunca vi, em todo aquele tempo, alguém semeando e chorando. Então, para o nosso quadro de entendimento, é difícil compreender a imagem de um semeador que saiu para semear a sua preciosa semente com choro e com tristeza. É muito difícil essa construção porque está assim fora das nossas experiências de trabalho agrícola. Porém, irmãos, eu li algo que eu quero compartilhar com os irmãos para uma melhor compreensão desse texto, que foi algo escrito por um missionário que durante 14 anos ele serviu na África Ocidental. E a experiência que esse missionário teve lhe deu uma oportunidade que nós vamos aproveitar aqui, nesta noite, para ter um melhor vislumbre do que é levar a preciosa semente com lágrimas, andando e chorando. E eu creio que nos ajuda a ter uma experiência semelhante à do autor original desse salmo. Esse missionário trabalhou no Sahel, ou Sahel, S-A-H-E-L, que é uma das regiões mais pobres do planeta e mais necessitadas. É uma região marcada por conflitos, por secas, por enfermidades, por fome. O índice de segurança alimentar, de insegurança alimentar e de desnutrição grave atinge milhões de pessoas. Para os irmãos terem uma ideia, estima-se que neste ano de 2015, 5,8 milhões de crianças menores de 5 anos de idade sofrerão de desnutrição aguda, grave, nessa região. Isso tem sido considerado pelas autoridades como um avanço, porque no ano passado, no ano de 2014, 6,4 milhões de crianças menores de 5 anos sofreram de desnutrição aguda, grave, naquela região. Essa região, irmãos, ela compreende o sul da Mauritânia, Mali, Níger, Senegal e Chad e algumas outras partes de outros países, com uma população de 32 milhões de pessoas. Para os irmãos entenderem geograficamente, vou pedir para colocar novamente o mapa. É uma vasta região que alcança de 500 a 700 quilômetros de largura por 5.400 quilômetros de comprimento, e ela está situada na África chamada subsaariana, e ela fica entre o deserto do Saara, ao norte, a savana do Sudão,
e entre o Oceano Atlântico e a oeste, aliás, a leste, o Mar Vermelho. Agora, toda a umidade que existe nessa região, ela vem do período de 4 meses: maio, junho, julho e agosto. Depois disso, nem uma gota de chuva. Depois disso, nem uma gota de água cai nos 8 meses restantes. E por causa disso, o solo fica rachado, como ficam rachados também os pés das pessoas que caminham por ali, descalças, e as mãos, por causa dos trabalhos que eles empreendem. E o vento, irmão, o vento que vem lá do deserto, levanta uma poeira que sobe milhares de metros. E essa poeira entra na boca, entra no nariz, entra no pulmão, causando problemas de saúde. E os alimentos para o ano todo devem ser cultivados nesses quatro meses. E as pessoas plantam milho, plantam sorgo em pequenas áreas. Quando esse missionário relatou essa experiência, ele disse que lá no Sahel, os meses de outubro e novembro são os meses mais lindos, porque são os meses da colheita. E durante esses meses, o celeiro se enche, a colheita chegou, o tempo de cantar chegou, as pessoas cantam, dançam, celebram, fazem festas. As pessoas podem comer 2 refeições por dia. Aqueles grãos de sorgo, de milho, são utilizados para comidas deliciosas também. Fazem farinha, cremes, mingau. E as pessoas com o estômago cheio, né? O estômago pesado, as pessoas dormem mais felizes. Podemos dizer que é o sono dos de barriga cheia, é o sono dos felizes. Mas em seguida, irmãos, vem dezembro e os celeiros começam a diminuir e muitas famílias deixam de fazer a refeição matinal, de comer o mingau no café da manhã. E até janeiro, de cada 50 famílias, apenas uma família comem 2 refeições por dia. E em fevereiro, a refeição da noite diminui. E essa refeição encolhe ainda mais nos meses de março. E as crianças, então, começam a sofrer dessa chamada desnutrição aguda grave. Como falei para os irmãos, os prognósticos indicam, feita pela Organização das Nações Unidas, indicam que neste ano, 5.800.000 crianças menores de 5 anos vão padecer de desnutrição aguda grave. Precisamos orar por este lugar, irmãos. E abril, irmãos, é o mês do desastre, porque a fome começa a atacar. Segundo o relato desse missionário, as imagens do mês de abril naquela localidade são imagens assombrosas. E é comum ouvir bebês chorando ao cair da tarde no crepúsculo. E a maioria das pessoas passam a maioria dos dias apenas com um copo de mingau. E é aqui, irmãos, que algo inevitável acontece. Um menino de 6 ou 7 anos de idade, ele vem correndo rapidamente
emocionado, em direção ao seu pai e diz: papai, papai, nós temos grãos. Papai, ele grita: nós temos grãos. E o pai diz: filho, você sabe que já por algumas semanas que nós não temos grãos. Não, pai. O rapaz insiste: eu vi. E o rapaz então conta para o pai: sabe, lá onde nós guardamos as cabras, as cabritas, ali tem um saco de couro pendurado na parede. Eu subi, coloquei minha mão lá embaixo e existe grãos ali. Tira o saco, dê os grãos para a mamãe. Ela pode fazer farinha e nós vamos dormir desta noite com a barriga cheia. E o pai está petrificado diante daquela situação. E ele explica baixinho para o seu filho: filho, nós não podemos fazer isso. Nós temos os grãos ali. Mas aqueles grãos que você viu é a semente para o próximo ano. É a única coisa que vai nos separar da fome e da morte. E nós estamos esperando as chuvas para poder plantar aquelas sementes. No mês de maio, as chuvas chegam, e aí o menino observa o seu pai, que tira aquele saco da parede e faz a coisa mais incrível, irmãos, que se pode imaginar. Ao invés de pegar aqueles grãos e alimentar a sua família desnutrida, enfraquecida pela fome, desesperada, e aquele pai vai para o campo e com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele pega a preciosa semente e a joga naquela lama, aumentando a umidade com as suas próprias lágrimas. E por que ele faz isso? Ele faz isso, irmãos, porque ele acredita na colheita. Um princípio tão simples, que Deus, desde o Gênesis, explicou para o ser humano, de que não há nenhuma colheita sem semear. A semente era daquele pai. Ele poderia usar aquela semente para alimentar a sua família, mas ele não fez. E para esse semeador, o ato de semear dói tanto que ele chora. Porém, independentemente da dor e da agonia na sua alma, ele lança a semente na terra. A sua família pode estar desesperada com fome hoje, mas aquele pai, ele tem uma esperança no futuro. E ele sabe que não pode consumir os grãos que existem, mas ele tem que lançar aqueles grãos para que haja a semeadura. Como disse aos irmãos, o princípio da semeadura e da colheita é um daqueles temas, irmãos, que está do Gênesis ao Apocalipse, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A partir do primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus introduz o conceito de plantio e de colheita. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie,
cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Daquele dia em diante, cada espécie de grama, de ervas e de árvores produz fruto segundo a sua espécie. É uma lei absoluta, e essa lei, ela é verdade em todo o tempo e em todas as partes do mundo. Deus estabeleceu essa mesma lei entre as aves e entre as criaturas que habitam nos oceanos e nos mares. No capítulo 1, versículo 20, diz: e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Glória a Deus. É um princípio simples, irmãos. Tudo o que Deus criou produz sementes e se reproduz segundo a sua espécie. Agora, irmãos, quando nós olhamos Deus colocando em ordem o mundo físico, nós temos que olhar para o Gênesis como um espelho das coisas espirituais, de uma realidade espiritual. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 2, se falando de assuntos da terra, está falando de baleias, de árvores, de galinhas. Jesus está dizendo: se falando de assuntos da terra, não me credes, ou não entendeis, como crereis, ou como entendereis, se vos falar dos celestiais? Aleluia. Nós temos uma semente a semear. Aquele que semeia, disse Jesus, semeia a palavra. E essa é a nossa vocação, é o nosso propósito. Pregar o evangelho, fazer discípulos e discípulas, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus falou. Essa é a nossa tarefa como crentes. Essa igreja aqui, irmãos, ela existe aqui em Campinas, não para comunhão, não para um serviço comunitário, não para oferecer um portfólio de obras de caridade, embora nós possamos e devamos fazer todas essas coisas. A igreja existe para um propósito maior, que é anunciar, que é proclamar a verdade do evangelho. Comida para as pessoas aqui no Brasil, o Fome Zero dá. Os espíritas dão muito bem. O Lions Club, Rotary e outras organizações dão. Agora o evangelho de Jesus, que é poder de Deus, para impedir que o homem seja lançado no inferno, só a igreja pode dar. Só você pode dar. E nós somos chamados para fazer a semeadura e a colheita. Nós aprendemos isso hoje na nossa escola bíblica dominical, que nós somos chamados para produzir crentes,
para gerar filhos e filhas espirituais na fé. E no reino de Deus, ninguém pode ser estéril e improdutivo. Se alguém for estéril, ou melhor, se alguém estiver estéril e improdutivo, vai precisar do toque curador do Espírito Santo para entrar em um estágio de produtividade. Aleluia. No entanto, irmãos, eu acredito que é uma grande lição para que nós aprendamos com o semeador do choro do Salmo 126. Porque muitas vezes nós estamos como aquele semeador. Estamos secos, emocionalmente secos. Estou dizendo que nós não temos alegria. Estou dizendo que o lugar onde haveria ter alegria está ocupado pela dor e pela tristeza. E daí? Vamos esperar a alegria? Vamos esperar a solução do problema? Vamos esperar a cura para daí começar a semear? Vamos esperar o emprego para daí começar a semear? A palavra de Deus diz que aquele que levar a preciosa semente em lágrimas, ele ceifará com alegria. A palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com certeza, sem duvidar, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que você tem semeado? Uma coisa muito elementar e simples. Neste culto você semeou pelo menos uma palavra de gratidão a Deus? Ou será que as condições psicológicas superam a sua fé no Cristo, o Filho de Deus? Quem é que está ganhando nessa disputa, nesta queda de braço? Quem é que está levando? Para que lado você está pendendo? Se não houver semeadura dessa preciosa semente, se não houver a semeadura, não haverá a colheita alegre. Francamente, pode encher o dinheiro ali, os envelopes de dízimo, pode pedir oração, pode fazer campanhas e campanhas e campanhas, que vai ser tudo inútil. Não há esse modelo nas Sagradas Escrituras. Esse modelo é uma invenção, é uma engenharia teológica. Agora aquele que levar a preciosa semente, andando e chorando, aquele que não se engana, aquele que não pode mentir, ele diz que quem fizer isso, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se alguém chegar para mim, olha irmão, se eu fizer 7 campanhas, tal, não sei o que lá, quarta-feira, sexta-feira, se eu for ali e tal,
Eu falo, olha, isso eu não sei. Não há nenhum compromisso de Deus com isso. Agora, se você levar a preciosa semente, andando e chorando, pode se preparar, pode fazer um mural na sua casa, pode avisar os seus amigos e vizinhos, pode mandar preparar a filmadora e as máquinas fotográficas, porque a Bíblia diz que você voltará sem dúvida com alegria, trazendo ao seu redor os seus feixes, o resultado da sua colheita. Agora, meus amados irmãos, tem que haver a semeadura. É um conceito básico que Deus estabeleceu. A fim de ter uma colheita, primeiro você planta a semente e então deve haver o semear e o colher. Agora, vamos falar claramente. Nós vivemos em uma geração instantânea, uma geração induzida pela velocidade das comunicações, e nós gostamos de tudo imediato. Se a gente for em um restaurante e demorarem alguns minutos para fazer um misto quente, a gente vai ficar bravo, que nós queremos rápido. Nós queremos resultados rápidos. Porém, o semear e o colher são separados pelo tempo. Semear é o começo e a colheita é o final. Agora, quando o agricultor semeia o seu campo, ele tem que esperar com paciência. Ele tem que aguardar. Ele tem que confiar que o Senhor fará aquela semente germinar, que o Senhor dará o crescimento, a floração, a frutificação e o ponto para a colheita. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, nós somos orientados para semear a boa semente da palavra e acreditar que o Senhor fará o que nós não podemos fazer. Há uma parábola que Jesus contou, que todos os evangelhos tratam, que é a parábola do semeador. E o semeador semeou em todos os lugares indiscriminadamente. E ele semeou, sabendo que 3/4 da semente que ele plantaria não queria produzir sementes. Porque quando ele lançou a semente, a primeira parte caiu à beira do caminho e foi pisada pelos homens, e ainda vieram as aves e comeram-na, simbolizando que quando você fala a palavra, e a pessoa recebe a palavra, porém, vem o maligno, e arrebata aquela palavra do coração daquela pessoa, para que aquela pessoa não seja salva. A outra parte caiu entre pedras, e secou-se por falta de terra e de umidade, simbolizando pessoas que ouvem a palavra com alegria. Mas quando chegam os problemas da vida, as angústias da vida e as perseguições da vida, a pessoa fica ofendida e afasta-se de Deus. Ao preparar esta mensagem, eu mesmo fiquei pensando, Senhor, qual desses solos eu sou? A outra parte caiu entre espinhos e nasceu, mas afogaram-na os espinhos, simbolizando aquele que ouve a palavra e recebe a palavra,
Porém, os cuidados do mundo, os deleites do mundo, as oportunidades incompatíveis com o reino de Deus e as riquezas deste mundo sufocam a palavra e ele não dá fruto. Os irmãos observaram que já se foram 3/4 de todas as sementes que o semeador tinha, e a semeadura não promete muito, e que resta apenas 1/4 das sementes. Agora, nesta parábola, o que me chamou muita atenção é que diz que o semeador saiu a semear. E não diz que ele voltou, porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás, disse Jesus, não é apto para o reino de Deus. Eu quero dizer algo para os irmãos que estão se propondo em seus corações semear a palavra. Quando nós nos propomos semear a palavra, nós precisamos estar preparados para encontrar homens e mulheres que vão pisar a palavra. Precisamos estar preparados para encontrar pessoas que vão arrancar a palavra daqueles corações que você semeou. Precisamos estar preparados para encontrar em nossa trajetória homens e mulheres pedras. Precisamos estar preparados para encontrar pessoas, homens e mulheres que ferem como espinhos. E pessoas secas e sem misericórdia, pessoas sem bondades, pessoas que estão secas como o chão da estrada. Os irmãos observaram que houve aqui uma semente pisada pelos homens e comida pelas aves. Uma planta mirrada, porque nasceu entre pedras. E uma planta afogada, porque nasceu entre espinhos. Porém, o semeador não desanimou e nem desistiu, porque a outra parte caiu em terra boa e produziu 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão, trazendo seus feixes. Perseverança. Se você quer ver a multiplicação, tem que haver perseverança. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que isso é algo que funciona. Aleluia. Se nós semearmos com o passar do tempo, essa semente vai produzir resultados fantásticos e maravilhosos. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. A primeira parte da colheita pertence ao lavrador que trabalha. É um direito que o lavrador tem de participar dos primeiros frutos da colheita. Aleluia. Há um chamado para todos nós, irmãos. É um chamado para semear a semente em todos os lugares, em qualquer lugar, em todo o tempo. Nós precisamos entender que essa tarefa de semear a semente é para ser realizada em todas as situações, em todas as oportunidades e em todas as vezes que nós pudermos. Esse é o nosso chamado. Aleluia. O próprio Jesus, ele é o grande trigo que morreu, mas que ressurgiu com grande alegria. E Jesus disse aos discípulos, de uma maneira muito clara, em João capítulo 12, versículo 24,
que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Nós somos chamados para produzir frutos, produzir crentes e produzir muito fruto. Se nós não estamos chegando à produção de frutos, alguma coisa precisa ser revista. Não haverá visitantes se nós não os convidarmos. Não haverá conversões se nós não ensinarmos. Não haverá batismos se nós não compartilharmos aquilo que de graça já nos foi dado. Nós já recebemos as sementes para a semeadura e já recebemos também simultaneamente os equipamentos para a colheita. Tudo isso já está em nossas mãos. Eu acredito, irmãos, que o nosso maior obstáculo como igreja não é enfrentar os pecados deste mundo, nem a cultura deste mundo, nem os espíritos malignos, que devem ser confrontados, resistidos e vencidos pelo poder do nome de Jesus. Acredito que o nosso maior obstáculo é a nossa acomodação. Talvez em nome de não ser um crente chato, talvez com o propósito de ser politicamente correto, e nós nos permitimos ficar condicionados a não semear a semente. Mas nesta noite, nós estamos confrontando esse espírito de apatia que atinge muitos santos e santas de Deus. Estamos confrontando com o poder do Espírito Santo e com o poder da palavra de Deus. Ó Pai, nós temos recebido a Tua palavra. E temos recebido a Tua palavra com a ajuda do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que torna a Tua palavra aberta, compreensível, inteligível. Aleluia. E nesta noite nós temos compreendido, Senhor, a Tua palavra com uma clareza, como o sol do meio-dia, em que não há sombra e nem variação alguma de sombra. Temos compreendido qual é o Teu propósito e qual é o Teu objetivo para as nossas vidas individualmente, para as nossas vidas como família, para as nossas vidas como igreja. Temos compreendido com muita clareza a tarefa que o Senhor tem destinado a cada servo e a cada serva. Desde o início deste culto, ó Deus, que nós nos colocamos em uma posição de muita liberdade e de muita abertura na Tua presença. E queremos que nesta noite, uma vez mais, o Senhor tem sondado os nossos corações. O Senhor tem medido a nossa estrutura e sabe quais são as nossas limitações pessoais, limitações espirituais, limitações emocionais. Porém, Senhor, com todas essas limitações e muitas outras, eis-nos aqui para fazer a Tua vontade.
para levar a tua palavra, para realizar o teu querer, seja em Campinas ou fora de Campinas, seja, Senhor, pela internet ou pessoalmente, até os confins da terra. Seja, Senhor, na África, seja, Senhor, na planície, seja, Senhor, no mar, ou seja, no deserto. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade. Ó Senhor, para a tua chamada, nós estamos respondendo nesta noite. Envia-nos a nós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos, Senhor, respondendo sim ao teu chamado. Oh, aleluia, aleluia. Inaugura, Senhor, um tempo de produtividade. Um tempo, Senhor, de geração de filhos e filhas espirituais na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, para a tua glória e para o teu louvor. Nós queremos, Senhor, ser parte ativa. Nós queremos trabalhar, Senhor, pelo apressamento da tua vinda, pelo apressamento do arrebatamento. Eis-nos aqui, Senhor, para levar a tua palavra. Ó Senhor, colocamos esta oração diante do teu trono, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. 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 Glória seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não olhe para mim, fale com Deus. Aleluia. Nós estamos em um ambiente sobrenatural. Nós estamos em um ambiente de poder de Deus. Nós estamos em um ambiente de revelação do Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não são apenas aqueles 32 milhões. Oh, glória a Deus. Os campos estão brancos. Não há tempo para fazer nenhuma conta. Não há tempo para deixar representantes. Não há tempo para falar com amigos. Aleluia. É preciso dar o passo. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que, por favor, se coloquem de pé. Glória ao nome de Jesus. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Oh, bendito Senhor. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro, para pessoas que afastaram-se da casa de Deus. Os problemas desta vida, as dores, as tristezas, as pressões foram mais do que você podia suportar. E você afastou-se da casa do Senhor. Aleluia. O Senhor está de braços abertos, esperando o seu retorno. Esperando que você volte ao lar. A mesa está preparada. O seu lugar está com a sua placa, com o seu nome. O lugar é seu. Esse lugar não vai ser ocupado por ninguém. O lugar é seu.